O presente trabalho apresenta informações a respeito de quão informada está a sociedade como um todo em relação a como influenciamos o meio ambiente, mais concretamente sobre como as nossas ações podem potencializar o surgimento de doenças. O objetivo deste trabalho, cujo tema é o nível de informação populacional a respeito da influência ambiental no surgimento e na disseminação de doenças, é apresentar como hábitos comumente praticados no dia a dia podem ser nocivos não só à vida do meio ambiente, mas também à nossa, além de apresentar propostas de solução para os problemas aqui citados. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, enriquecido com um formulário online feito pelos participantes deste grupo, contribuindo para a obtenção de dados mais específicos sobre o tema abordado. Bom, eu vou estar falando agora sobre saneamento básico. Eu acho que é de conhecimento de todos que o saneamento básico ele é muito importante para todo mundo, para a população. E o que é saneamento básico? É um conjunto de serviços que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas e também promover saúde a toda a população. Aqui no Brasil existe uma lei, que é a Lei 11.445, onde afirma que todos os brasileiros têm direito a ter acesso a esses serviços de saúde. Porém, nós sabemos que não é assim muito bem que funciona, porque existem vários bairros, municípios e cidades onde não têm acesso algum a esses serviços. E quais são esses serviços de saneamento básico? Nós podemos destacar a distribuição de água potável, o tratamento e a coleta de esgoto e a coleta de resíduos sólidos. Como eu falei, é muito importante para todos. E a falta de saneamento básico pode acarretar a proliferação de várias doenças. Doenças ligadas à má qualidade da água e também ao descarte incorreto de lixo. E falando sobre doenças, eu gostaria de falar um pouquinho também sobre as zoonoses. Para quem não sabe, as zoonoses são doenças que são transmitidas entre homens e animais. Podem ser causadas por bactérias, fungos, parasitas e também vírus. Animais como o cachorro, o gato, que são animais domésticos, mas também aves, vacas e roedores. Governos municipais, estaduais e federais, e o federal, pode promover várias campanhas e também programas para a prevenção dessas doenças. Um exemplo disso, há uns anos atrás houve uma campanha onde conscientizava as pessoas a vacinação dos animais domésticos e também a ida regular ao veterinário. E para fechar o vídeo, para fechar essa parte, eu gostaria de falar um pouquinho sobre citar algumas doenças que nós conhecemos e são consideradas zoonoses. Nós temos a raiva, a febre amarela, a dengue, a zika, a chikungunya, também a leishmaniose e a leptospirose, que é uma doença causada por rato. Você sabe a importância do saneamento básico? Da água potável, da coleta de lixo e do esgoto? Não? Então eu vou te contar. A água potável, se não tratada, pode causar problemas sérios no organismo humano, sendo que 35 milhões de pessoas no nosso país não têm acesso à água potável com o mínimo de tratamento aceito. Sem o tratamento adequado com doenças como hepatite A, cólera, leptospirose e até a morte são comuns, já que bactérias, vírus e germes estão presentes em águas contaminadas. Parece que não, mas a coleta de lixo é de extrema importância para a sociedade, pois através da coleta, a poluição do solo e dos lençóis freáticos são devidamente descartados, além de evitar poluições das ruas e de esgotos que causam enchentes e com isso grandes prejuízos às cidades e moradores. Chegamos agora em uma das partes mais importantes do saneamento básico, o esgoto. A sua disposição adequada é essencial para a proteção da saúde pública. Os esgotos ou excretas, como são chamados, podem contaminar a água, o alimento, os utensílios domésticos, as mãos, o solo ou ser transportados por moscas, baratas, roedores, provocando novas infecções, causando doenças que podem ser transmitidas pela disposição inadequada dos esgotos. São responsáveis por altos níveis de mortalidade em países de terceiro mundo. A preservação do meio ambiente é uma importante razão para o tratamento dos esgotos. Agora eu quero tratar sobre outro assunto com vocês. Você sabe a relação da pobreza
com doenças relacionadas à falta do saneamento básico? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o principal objetivo do saneamento básico é a promoção da saúde do homem, visto que muitas das doenças podem proliferar devido à ausência desse serviço. Esgotos correndo a céu aberto, liações ilegais na canalização que contaminam a água e lixo sendo jogado em locais inapropriados são exemplos de impactos alarmantes para a saúde pública. Por isso, pessoas mais pobres que vivem em áreas de periferia ou em bairros que não chegam o tratamento de esgoto ou qualquer outro saneamento básico são mais recorrentes de contraírem doenças infecciosas. Como a falta de saneamento básico causa e acarreta doenças. Associada a outros riscos, como a subnutrição e problemas de higiene, a falta de saneamento facilita a propagação de doenças, sobretudo entre aqueles que apresentam uma saúde mais fragilizada. A falta de saneamento contribui para o agravamento de epidemias, deixando a população mais exposta a vírus e bactérias que desencadeiam enfermidades potencialmente fatais. Doenças como febre paratifoide, cólera, amebíase, leptospirose, entre outros. De acordo com a Unicef, 88% das mortes por diarreia no mundo são relacionadas à falta de saneamento básico, sendo 84% crianças. A maioria das doenças frequentemente associadas à precariedade do sistema de coleta e tratamento de esgoto e ao acesso de água potável é causada por cistos, larvas, parasitas provenientes de fezes e fluidos humanos, que a população sem acesso ao saneamento básico está constantemente em contato. Já o nível informacional da população brasileira, o Brasil é o único país da América Latina que possui uma lei específica para a educação ambiental. A educação ambiental tornou-se lei em 27 de abril de 1999, pela Lei nº 9.795, Lei da Educação Ambiental. De acordo com a pesquisa feita pelo nosso grupo, mais da metade dos entrevistados acredita não ter uma boa educação acerca da saúde ambiental e sanitária no Brasil. A população localizada em áreas urbanas tem mais acesso à informação do que nas áreas rurais. Da mesma maneira que pessoas que moram em locais com baixo acesso à escolaridade tendem a fazer descarte incorreto de seus rejeitos, levando a população a correr um grande risco diante de tal situação. Com o formulário que desenvolvemos online, cerca de 65,1% é do sexo feminino, e a grande maioria possui ensino médio completo, ficando na frente dos universitários, que ficaram em segundo lugar. A cidade em que habitam é considerada média e o índice de idade foi de 15 a 25 anos, tendo a internet como principal meio de informação, com 85%. Mas o que a pobreza tem a ver com o aumento do número de doenças? Depois de analisar e cruzar todos os dados no nosso formulário, foi possível traçar um perfil dessas pessoas. Verificamos que o maior número de indivíduos que constataram que não têm acesso às informações, principalmente de saúde sanitária e saúde ambiental, são indivíduos com baixa escolaridade ou moram em cidades do interior ou em periferias. Essas pessoas têm uma renda baixa. Depois de ler vários artigos, verificamos que a pobreza está sim relacionada com o aumento do número de doenças, pois a partir do momento que essas pessoas não têm acesso a um lugar com saneamento básico adequado, água tratada, esgoto, um bom nível de escolaridade, um trabalho, essas pessoas, essa desinformação causa contaminação em massa, pois a partir do momento que o indivíduo não sabe que uma água parada pode causar doenças, água contaminada pode aumentar o número de zoonoses, elas estão totalmente expostas ao problema. Eu vou estar falando sobre dados referentes a doenças causadas pela falta de saneamento básico e abastecimento de água. E entre essas doenças a gente tem febre tifoide, cólera, leptospirose, hepatite, verminose e arbominose.
A hepatite A, em 2018, foram notificados 2.149 casos. As verminoses, no Brasil, elas afetam 36% da população, isso é mais do que uma em cada 3 pessoas, e entre as crianças, mais que a metade, 55%. E as arbominoses, em 2019, foram registrados 1.439.471 casos prováveis de dengue. Em 2019 também foram registrados 110.627 casos prováveis de chikungunya e 9.813 casos prováveis de Zika. Agora eu vou falar como os lixões afetam a questão ambiental e a proliferação de doenças. Os lixões são locais onde o lixo é descartado a céu aberto, sem qualquer tipo de tratamento ou controle ambiental. A decomposição desses resíduos gera gás metano, responsável pelo agravamento do efeito estufa. Além disso, gera também um líquido chamado chorume, que pode vir a contaminar o solo e a água. Essa má disposição de resíduos pode atrair diversos tipos de animais, como mosquitos, moscas, baratas, formigas, ratos e cobras, que trazem consigo inúmeras doenças, como dengue, elefantite, chikungunya, malária, zika, disenteria, diarreia, leptospirose, peste bubônica e tifo, entre inúmeras outras. A Lei nº 2.305 prevê que todos os lixões sejam substituídos por aterros sanitários, onde os resíduos são compactados e cobertos com terra. O solo é impermeabilizado de forma que o chorume não infiltra no solo e os gases são captados para armazenamento e queima. Na prática, essa lei tem mais de 10 anos e ainda existem milhares de lixões pelo Brasil. A gestão é o melhor caminho para acabar com esse problema. Assim, o primeiro passo é separar o lixo seco do úmido. Segundo, é importante a separação dos materiais, plástico, vidro, alumínio, para que eles não acabem no local indevido. Mas qual seria a solução para esse problema? Depois de muita pesquisa acerca do assunto, chegamos à conclusão de que uma solução ideal é quando se trata de medidas a médio e a longo prazo. Sejam as medidas existentes consideradas paliativas ou de curto prazo, elas não ajudam de fato a resolver o problema, mas ajudam a minimizá-lo. O carro-chefe desse dilema no Brasil é a desigualdade social, pois a partir dela temos pessoas com uma baixa escolaridade, uma má distribuição de renda, a desuniversalização do saneamento básico, causando pessoas que até hoje não têm uma água potável, um tratamento de esgoto, entre outros fatores que são essenciais para a dignidade humana. Tratando-se do Brasil, essa visão é totalmente utópica e, infelizmente, temos que nos conformar com as medidas paliativas, sendo ela levar uma informação, uma palestra em escolas, universidades, bairros periféricos, a fim de ajudar a minimizar esse problema e levar uma maior universalização desses direitos do saneamento básico. Sonhamos com um dia e que essa igualdade será uma realidade no Brasil e não somente uma utopia. Encerramos o nosso trabalho com a frase do digníssimo pensador Ricardo Barradas: desde sempre, a falta da informação e da educação, juntamente com a violência e o mito, são processos eficazes e silenciosos na dominação e no poder. Doenças negligenciadas são as doenças que acometem populações mais pobres, porque não existe um interesse da indústria farmacêutica em produzir medicamentos ou vacinas para essas doenças e não existe um aporte financeiro adequado
do setor público no combate dessas doenças. Acomete populações pobres ou países inteiros que não têm uma condição adequada financeira para lidar com essas doenças. Principalmente na Ásia, na África, na América Latina. Atualmente, entre 500 a 1 milhão de óbitos são reportados associados a essas doenças negligenciadas. Nós podemos citar a leptospirose, a leishmaniose, a doença de Chagas, a doença do sono na África. No nosso país, algumas doenças como malária, como tuberculose, podem ser consideradas doenças negligenciadas quando acomete essas populações mais pobres, essas populações vulneráveis. Esses locais onde acontecem essas doenças negligenciadas, nessas populações vulneráveis, é onde falta justamente o poder do Estado. Por exemplo, no caso da dengue, da zika, da chikungunya, onde falta infraestrutura. No caso da tuberculose, onde se concentra essa doença em populações vulneráveis, como a população indígena e privados de liberdade, falta o Estado lá, falta o serviço de saúde lá, falta o Estado garantir dentro da prisão, por exemplo, no caso da tuberculose, que não tenha superlotação, que não favoreça a transmissão da doença. Não é a doença que é negligenciada, é a população em si que é negligenciada. Elas têm pouco acesso ao serviço de saúde, ao diagnóstico, ao tratamento e acompanhamento adequado. A desigualdade entre classes está associada à maior carga da doença nas populações mais vulneráveis. Então, é necessário uma intervenção mais forte estatal no contexto de uma doença de populações mais pobres, mais vulneráveis, onde o acesso à saúde não é igual. A questão da redução dessas diferenças, das desigualdades e das condições de saúde associadas à pobreza é fundamental para que a gente reduza essas doenças negligenciadas. Quando se tratamos de informações, se soluções, errei, vai. Tábuas comumente praticados no dia a dia podem ser nocivos. Eu falei errado. Essas pessoas ficam... no final, que raiva. Eu estou falando agora sobre saneamento. E o que é saneamento? Saneamento básico? Você tem que jogar de lado, não é o negócio. Não ficou bom. Chegamos em rodação. Formulário, começou de novo? Com o formulário que desenvolvemos, 220 Now the world